Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos ao nosso último vídeo da disciplina de Teoria Macroeconômica 1, mas também está disponível para quem tiver interesse no YouTube como um todo. Esse vídeo de hoje, então, nós concluiremos todos os vídeos da disciplina, então concluindo o modelo para uma economia aberta, o modelo IS-LMBP, com mobilidade de capitais imperfeita, e agora câmbio flutuante. No antepenúltimo vídeo nós vimos uma relação com ausência de mobilidade de capitais, posteriormente vimos com mobilidade perfeita de capitais, e desde o vídeo anterior estamos vendo uma situação de mobilidade imperfeita de capitais. Então no último vídeo falamos todas as possibilidades por uma taxa de câmbio fixa, e no vídeo de hoje falaremos sobre uma taxa de câmbio flutuante. Então vamos dar início à nossa análise para uma política fiscal expansiva, câmbio flutuante e a BP menos inclinada que LN. Então, na política fiscal, nós temos a relação, um deslocamento da minha IS, o novo ponto de equilíbrio aqui junto com LM, o ponto B, nós temos o ponto A. Vamos aqui ao novo nível de renda, certo? Aqui fazer essa vez, o novo nível de renda e de taxa de juros. Bom, então eu tenho aumento do gasto do governo, aumentou o nível de renda e de taxa de juros. Aí nós temos que fazer uma comparação em relação ao balanço de pagamentos. Estamos numa situação à esquerda e acima do balanço de pagamentos. Consequentemente, temos uma situação de superávit no balanço de pagamentos, já que a taxa de juros agora se encontra no patamar mais alto do que o necessário para financiar o déficit de transações correntes. Então, tem superávit no balanço de pagamentos. Então, qual que é a lógica que está por trás do modelo de mobilidade imperfeita de capitais nessa situação de câmbio flutuante? Bom, a economia, devido a esse aumento dos juros decorrente da dinâmica interna, com o aumento dos gastos do governo, ela aumentou a renda, mas o nível da taxa de juros aumentou mais que o suficiente para financiar as transações correntes. Ou seja, está tendo um excesso de dólar. Normalmente não, mas com taxa de câmbio fixa, como nós vimos anteriormente, o Banco Central ele atuaria aumentando a quantidade demandada de dólares, consequentemente ele aumentaria a quantidade de moeda na economia. Agora o ajuste se dá via taxa de câmbio, então o que eu tenho? Eu tenho uma apreciação da moeda, então na perspectiva do Brasil, eu tenho uma redução da nossa taxa de câmbio. Consequentemente, eu tenho um desajuste não, eu tenho um movimento de queda nas exportações e aumento nas importações. Ou seja, a variável de ajuste será tanto em termos de recuo da minha IS, e agora também eu vou ter que recuar a minha BP, certo? Então, o novo ponto de equilíbrio aqui será este ponto C, então esse ponto C aqui, em que eu tenho o quê? Eu tenho um aumento da renda e da taxa de juros. Essa situação é de superávit, superávit deprecia a moeda, consequentemente eu tenho um recuo da BP e um recuo da minha IS. Então a IS ela desloca uma vez e depois recua. Então o que eu tenho nesse nosso movimento? Eu tenho um aumento da renda uma vez e eu tenho, então aqui houve um aumento, e eu tenho uma queda da renda meia vez. Ou seja, ela tem um recuo posterior, só que esse recuo é inferior ao aumento inicial. Portanto, o resultado final é de um aumento no nível da renda. A mesma coisa acontece com a taxa de juros. Às vezes eu coloco I, às vezes eu coloco R, porque a gente está supondo que não há uma variação da taxa de inflação. Então, taxa nominal de juros é igual a real. Bom, então também tem da mesma forma um aumento uma vez da taxa de juros e há um posterior recuo. Então aqui a lógica é a mesma, tá? Ao final eu tenho um aumento de 0,5 vezes na taxa de juros, e as reservas aqui, como a taxa de câmbio flutuante, elas não são afetadas.
Então vamos ver aqui no nosso gráfico, que fica mais bonitinha a visualização, né? Já que as curvas são espremidinhas, né? Então eu tenho esse deslocamento da direita, da minha S para a direita e para cima. Nós temos uma situação de superávit. Consequentemente, depois nós voltamos para uma situação em que há um recuo tanto da BP quanto da IS, que seria então essa situação 3. Agora, o próximo passo é analisar uma política fiscal expansiva, agora também campo flutuante, numa BP mais inclinada. Então, essa é a mudança que nós iremos analisar agora. Então, nós temos uma situação aqui da IS, que vai se deslocar mais uma vez. Da mesma forma que anteriormente, nós temos um deslocamento da IS. Então, nosso novo ponto B aqui, o equilíbrio intermediário, é com a nossa LM. Nessa situação, agora vamos analisar. Bom, então, retomando a nossa dinâmica, aumenta o gasto do governo, aumenta a renda e aumenta juros. Qual que é a próxima análise? Se está em déficit ou superávit de balanço de pagamento. Como ela está à direita e abaixo, significa que o aumento da renda não gerou um aumento no déficit de transações correntes, né, o surgimento do déficit de transações correntes. Consequentemente, houve aumento da taxa de juros. Mas esse aumento da taxa de juros ele não foi suficiente para financiar esse déficit de transações correntes. Ou seja, a economia ela está numa situação de déficit no balanço de pagamentos. Portanto, a variável de ajuste é a depreciação da moeda, então na perspectiva da taxa de câmbio, há um aumento do patamar da taxa de câmbio. Isso faz que haja um novo deslocamento da minha IS, já que agora a taxa de juros já que agora eu tenho uma maior competitividade das nossas exportações, né, e também produtos domésticos tornam mais competitivos que os produtos internacionais, então tem aumento das exportações e queda das importações, e eu tenho agora então um novo deslocamento da minha BP. Então, como eu comentei no vídeo passado sobre taxa de câmbio fixo, quando a BP ela tende a ser, ela é mais inclinada que a LM, ou seja, ela tende a ser mais próxima de uma economia sem mobilidade de capitais, a BP ela vai ter uma tendência a se deslocar mais do que a IS quando há um movimento de depreciação da moeda. No caso contrário, quando a BP é menos inclinada, a tendência é ela se deslocar menos do que a IS, ou mais próxima, como é a situação anterior, né? Esse movimento da BP, vocês observem que ele foi menor quando ela é menos inclinada do que é o movimento quando a BP é mais inclinada que a LM. Então, retomando o slide, vamos ver o movimento. A minha IS se deslocou aqui no ponto 2. Posteriormente, então, nós temos uma situação de déficit, há uma depreciação da moeda, há um deslocamento tanto da IS quanto da BP para esse ponto 3 aqui. Agora vamos falar para uma situação da política monetária, com um balanço de pagamentos menos inclinado que a minha LM e a taxa de câmbio flutuante. Bom, nessa situação aqui, então eu vou deslocar a minha LM para a direita e para baixo e eu encontrarei esse novo ponto de equilíbrio aqui, o ponto B. Então, o que nós temos agora? Nós temos, então lá, aumentou a quantidade de moeda, aumentou o nível de renda e reduziu a taxa de juros. Então, aumentou a renda e reduziu a taxa de juros. Aí a nossa análise, superávit ou déficit no balanço de pagamentos. Então, nesse novo ponto aqui, está à direita e abaixo. Olha só o problema. Aqui eu tive uma expansão do nível da atividade econômica e, ao mesmo tempo, uma queda da taxa de juros. Por isso que minha economia ela ficou bem deficitária em termos de balanço de pagamentos. Houve uma piora tanto nas suas correntes quanto na conta financeira. Consequentemente, há uma depreciação, né? No caso, uma depreciação mais forte da moeda para fazer esse ajuste. O que vai acontecer então? Eu vou ter tanto um deslocamento da minha IS, então eu terei tanto um deslocamento da minha IS quanto um deslocamento da minha BP.
Então, esse será o nosso ponto de equilíbrio, ou seja, se assemelha a uma situação em que a BP é perfeitamente inclinada. Também há esse duplo movimento. Então, deprecio a moeda, né? Eu tenho um novo... Aqui eu vou colocar um aumento das exportações e queda das importações, né? E ao final do processo, o que eu tenho então? Eu tenho que a minha renda ela sofre um aumento uma vez. Esse aumento subsequente normalmente tende a ser um movimento menor, tá? Então eu vou botar que ela aumenta 0,5 vezes posteriormente. Tá? Não sabe exatamente, mas é uma tendência. Enfim, na média, há esse aumento 2 vezes da renda, tá? Então, não quer dizer que necessariamente ela aumentou o dobro, né? Mas teve 2 aumentos subsequentes da renda. Já a taxa de juros, ela sofre uma queda de uma vez e depois ela sobe uma vez também. O patamar final é incerto, né? E as reservas também não tem, já que taxa de câmbio é flutuante. Então, o nível do patamar da taxa de juros, ao final do processo, eu não tenho como saber. Do nível da renda, eu sei que ele aumenta 2 vezes, mas a tendência é que esse aumento de 2 vezes seja um pouco inferior ao que era com uma mobilidade perfeita de capitais, tá? Então seria 1,5 vezes, mas enfim, aqui esse 2 vezes está representando apenas que ela teve um duplo movimento, tá? Então vamos ver no gráfico. Aqui não, já tá, vou voltar aqui porque já está os dois juntos, tá? Bom, então vamos falar aqui agora numa situação do balanço de pagamentos mais inclinado que a LM. Então nós temos uma dinâmica aqui de novo, em que a LM está ampliando. Aí, como houve o aumento de novo tanto da renda quanto uma queda da taxa de juros, há necessariamente uma situação de déficit de balanço de pagamentos. Então lá aumenta a quantidade de moeda, aumenta a renda e cai a taxa de juros. Então você desestimula a... Desestimula não, você gera um déficit no balanço de pagamentos, tanto por conta do aumento das importações, ou seja, piora as transações correntes, quanto por uma piora na conta financeira. Então você tem que fazer esse ajuste aqui via aumento da nossa taxa de câmbio, ou seja, desvalorizando a moeda, e faz o ajuste então via aumento das exportações e queda das minhas importações. Então, retomando, eu saio desse ponto aqui de equilíbrio, né, que é sempre igual a A, nós vamos para o ponto B, e agora nós sabemos aqui que é uma situação, né, acabei adiantando, né, não escrevi, mas é uma situação de déficit de balanço de pagamentos, né? Então, o ajuste se dá via taxa de câmbio. Eu vou ter agora um aumento tanto da minha IS quanto da minha BP. Então, o ponto aqui final de equilíbrio é este ponto C. Então, vocês veem que é relativamente semelhante ao final do processo, o que acontecia também em termos taxa de câmbio, porque nos dois processos, né, quando há uma taxa de câmbio flutuante e eu atuo na política monetária, há uma situação de déficit tanto para uma economia com mobilidade de capitais, ou perfeita, né, ou sem mobilidade de capitais. Nos dois casos, a situação é deficitária. Então, quando nós tínhamos uma situação de sem mobilidade de capitais, o déficit era decorrente de transações correntes. Quando nós tínhamos uma situação de perfeita mobilidade de capitais, o déficit é conta financeira. Com mobilidade imperfeita de capitais, vai ser uma combinação de transações correntes com a conta financeira. Em ambos os casos, então nós teremos uma desvalorização, uma depreciação da moeda, ou seja, o patamar da taxa de câmbio fica mais alta. Consequentemente, em todos os casos, aumenta as exportações e reduz as importações. Então, eu tenho um deslocamento posterior tanto da minha BP quanto da minha IS. Então, aqui em termos de dinâmica final, eu tenho que a renda vai aumentar 2 vezes e a taxa de juros ela cai e depois ela sobe. Então, o processo final
fica uma incógnita. Então aqui agora sim, fazendo essa comparação nos slides, né? Aqui é quando a BP é menos inclinada, então a política monetária provocou um novo equilíbrio aqui nessa IS, posteriormente há uma depreciação da moeda doméstica, fazendo com que aconteça um movimento tanto da BP quanto da IS para a direita, então provocando esse novo aumento da renda. Aqui nós temos que tomar um cuidado que o livro ele fez um equívocozinho, não é tão relevante assim, né? Na verdade é relevante. E ó, vejam que ele apontou o ponto 2 como aqui, ó. O equilíbrio, houve, ó, é política monetária, certo? Então, deslocou a LM. O novo ponto de equilíbrio é na LM nova com a IS. E ele colocou aqui, ó, da IS com a BP, né? Foi um erro gráfico. Ou seja, o ponto de equilíbrio, na verdade, é nesse ponto aqui, ó, em que a LM nova cruza com a IS antiga, ok? O resultado final vai ser o mesmo que ele mostrou, tá? Então nós temos uma situação de déficit, consequentemente há uma depreciação da moeda doméstica, aumenta as exportações, reduz as importações, eu tenho um movimento tanto da minha IS quanto da BP para a direita. Aqui nós temos um quadro resumo, tá? Eu não aconselho vocês ficarem, né, buscar decorar qualquer coisa do gênero, que senão vai gerar muita confusão. Qual que é a vantagem desse quadro, né? Pegam o resultado das diferentes políticas, façam um gráfico, vão treinando e utilizem esse gráfico como gabarito, tá? Então ele vai mostrar aqui sem mobilidade de capital, com perfeita mobilidade de capital e mobilidade imperfeita de capital, as diferentes dinâmicas em termos de taxa de câmbio, tá? Bom, mas então assim, isso aqui é um gabarito interessante, vale ter isso em mente, mas reforçando, não busquem decorá-lo, senão vai gerar confusão e não faz o que é o mais importante, né, que é a aprendizagem desse conteúdo. Então aqui nós concluímos a bibliografia do manual da USP para a disciplina de Teoria Macroeconômica 1, né, que ela é voltada principalmente na dinâmica de curto prazo, tanto para a teoria keynesiana quanto para a teoria clássica, essa combinação de ambos, né, que seria o modelo ISLM. Com esse vídeo, nós concluímos os vídeos da disciplina de Teoria Macroeconômica 1 da URGS. Concluímos então o modelo ISLM-BP. Estamos fazendo uma repassagem de tudo que nós vimos. Nós falamos inicialmente sobre aspectos gerais da macroeconomia, falando na questão da moeda, aspectos introdutórios, objetivos da economia. Depois passamos pela teoria clássica / neoclássica. Falamos da teoria keynesiana, da teoria kalekiana. Depois introduzimos a síntese neoclássica, que é essa síntese na perspectiva de economistas neoclássicos da teoria keynesiana, falando para uma economia fechada. Introduzimos a questão da demanda agregada, passamos mais rapidamente sobre a questão da oferta agregada. Posteriormente, tratamos sobre as diferentes combinações para o modelo ISLM, agora incluindo a curva do balanço de pagamentos. Obrigado a todos por terem assistido os nossos vídeos e esperamos nos ver em breve. Até mais.